tata que malembe, ogunye, tata que malembe, ogunye, tata que malembe, ogunye, tata que malembe, ogunye, tata que malembe. Fala galera, hoje a gente vai chegar direto cantando para nosso pai Ogum. E aí essa é uma música que é muito famosa, né, na capoeira, porém ela tem as suas origens dentro dos candomblés, mais especificamente nos candomblés Angola, Congo, né, e os remanescentes e os troncos aí que vêm a partir desses candomblés. E é uma coisa em comum que esses candomblés têm, é que eles falam línguas, entre outras línguas, né, o grande tronco ali é o quimbundo e o kikongo, que é o que essa cantiga fala. Então essa cantiga, apesar de cantar sobre Ogum, que é um orixá do povo de fala Yorubá, do povo Yorubá, essa cantiga fala sobre Tata. Tata pode ser tanto em quimbundo quanto em kikongo, então Tata é pai. E malembe tem a ver com se acalmar. Então, quando a gente canta essa música, eu tô pedindo, Ogum, meu pai, se acalme, por favor. É uma cantiga que a gente canta para aplacar a fúria de Ogum, pedindo para ele se acalmar, né? Para ele não se zangar, não se exaltar muito. Então, eu tô acalmando aquela energia, que é um contraponto que acontece nas rodas de capoeira. Quando a gente ouve muito essas cantigas nas rodas, a gente ouve essa cantiga nas rodas de capoeira, a galera se acelera, né? Aquece os ânimos aí, acaba sempre saindo um jogo um pouco mais pegado. Porque a gente entende Ogum, dá aquela força pra gente, mas na verdade não, viu galera? Essa cantiga tá pedindo pra gente se acalmar. Tem algum problema em a gente jogar mais pesado ali naquele momento? Não, mas faz parte da nossa obrigação, né, cultural, do nosso conhecimento de entender o que tá sendo cantado. Se a cantiga tá trazendo uma língua ancestral pra gente pedindo pra acalmar aquela energia, inclusive chamando o nome de uma divindade nossa, é importante a gente entender isso e tentar seguir aquilo que está sendo proposto, que está sendo cantado. E isso é o que a gente chama de fundamento. Então, não tem problema nenhum, apesar de existir essa mistura, né? Um pedaço Ogum, que é Yorubá, outro pedaço Banto. Isso é muito comum, porque o sincretismo não aconteceu só com a Igreja Católica, e os povos negros, com a nossa religião, a nossa cultura negra, também teve um sincretismo muito grande dos próprios povos que vieram para cá escravizados. Os próprios povos africanos que vieram para cá também foram obrigados a se juntar e se misturar ali dentro daquele momento de diáspora para poder existir e continuar reexistindo. Então foi um movimento de necessidade, né, de sobrevivência. Então eles acabaram se juntando, então existe de fato essa mistura que é muito genuína no Brasil e não tem nada de errado, ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Agora falando de mim, eu costumo cantar essa música de um pouquinho diferente, eu canto ela com encosse. Por que eu gosto de fazer isso? Não é porque eu acho que algum esteja errado, nem nada disso, mas eu gosto de localizar, de me localizar, né, geograficamente. Então eu entendo que essa cantiga é cantada em quimbundo e kikongo, que são línguas faladas, né, sobretudo por esses povos que vêm de Angola, que vêm do Congo, ali daquele pedaço ali. Então quando eles vêm escravizados para cá, eles trazem as línguas deles. E aí, claro, essa mistura, esse sincretismo foi necessário, porém hoje em dia eu entendo que eu acabo contribuindo mais para as pessoas que não são de candomblé quando eu trago essa cultura falando, né, do mesmo povo ali naquele momento. Então não é que eu acho que o outro esteja errado, mas é importante, na minha opinião, uma localização geográfica cultural, digamos assim. Então eu gosto de trazer encosse, porque encosse é como seria a divindade chamada ali dentro dos candomblés Angola, dos candomblés Congo. Eles chamam de encosse, que seria uma divindade muito parecida com o nosso orixá, o nosso pai Ogum. Então encosse que na tradução aí livre seria leão. Então encosse é o leão, é o próprio leão, né? O rei da savana, ele traz aquele poder, aquele respeito, né? Onde o leão chega, todo mundo abaixa a cabeça. Então, muito respeito ao nosso querido pai Ogum, ao nosso encosse, nosso querido encosse, essas energias divinas maravilhosas que nos auxiliam tanto. E encosse, tata que malembe, encosse, tata que malembe, cocie, tata que malembe, cocie, tata que malembe. Então, lembrando
lembrando, eu não tô falando que tá errado cantar algum, porque não está. Isso é cantado até dentro dos próprios candomblés Angola, dos candomblés Congo. É só uma maneira que eu achei legal de colocar pra gente poder situar as pessoas de fora do candomblé, porque é importante a gente ocupar esse espaço com a nossa cultura preta, com as nossas cantigas pretas, com as nossas divindades pretas, porque se a gente não fizer isso, cada vez mais nós vamos ter divindades brancas sendo ocupadas aí, ocupando esses espaços aí dentro da capoeira. Então essa cantiga, lembra, não é pra animar os ânimos, é ao contrário, é pra acalmar. Eu tô pedindo que o grande leão se acalme, eu tô cantando pra aplacar, pra acalmar a fúria do grande leão. Ô Incocie, Tata Kimarembeu, ô leão, meu pai, o grande leão, o meu pai, se acalma, por favor, tenha calma, se acalme, por favor. Certo, galera? Espero ter contribuído um pouquinho. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa a mensagem aí no meio, ajuda a gente, se inscreve no canal, manda sugestões de algumas cantigas que vocês queiram ver, e quem quiser saber um pouco mais sobre essas cantigas que falam sobre candomblé, eu não sou a pessoa mais indicada para falar, eu não sei nada de candomblé, porém tem algumas pessoas, e aí como a gente está falando sobre cultura Angola e Congo, acredito que talvez a melhor pessoa para vocês conversar seja o próprio Varão, né? O Varão é uma pessoa que sempre me ensina muito, me ensinou muito e me ensina muito o tempo todo. Então sempre que eu tenho alguma dúvida, eu levo para ele, inclusive esse vídeo eu levei para ele também. Ele sempre me dá umas broncas, sempre corrige. Então quem quiser saber um pouquinho mais, procura o Varão para poder se aprofundar mais, ele sabe do que tá falando, bem mais do que eu, né? Então procura o Varão, conversa com ele. Tem o nosso querido Rafael também, o Rafael de Lemba, o aluno do Mestre Ananias, que também faz parte desse mesmo candomblé, dessa cultura de Angola e Congo. Então são pessoas que sabem bastante, né? E o Varão, ele é Tata Inquice. Lembra que Tata é pai e Inquice é a divindade correspondente ao orixá. Então o Varão é pai do Inquice, ele é Tata Inquice, é como se ele fosse não, e na tradução aí, né, no nosso Brasil aqui, ele é o pai de santo, então ele é um grande sacerdote que sempre ensina muito a todos nós e nos dá essa força. Então quem quiser saber um pouquinho mais, procura o Varão. Valeu, galera, um abraço, fui!